como? A primeira coisa que nós precisamos fazer a autorização é da imagem, das informações de vocês aqui presente, né? Para responder as questões. Vocês concordam? Então, na verdade, a aprovação da lei de responsabilidade fiscal ela foi um ganho para a área pública, porque ela exige do administrador agora, tanto do administrador, do prefeito, como da Secretaria de Finanças, um controle financeiro das suas receitas, das suas despesas. Tanto é que a lei obriga que você, bimestralmente, você realize uma revisão da receita, e que se houver uma queda dessa receita, você tem que haver uma redução da despesa. Então, ela permite o equilíbrio fiscal das contas. Ela, na verdade, é uma obrigação fiscal, existe até uma pena de responsabilidade fiscal se a pessoa não cumprir. Então, ela veio, na verdade, complementar uma boa gestão pública. Ela também obriga a continuidade do serviço público. Então, nós vemos hoje o nosso prefeito, Orlando Morando, na campanha onde ele declarou que ele não iniciaria nenhuma obra sem ele concluir as obras atuais. Isso é uma prova da total transparência fiscal e responsabilidade fiscal no sentido de concluir aquilo que se iniciou. Então, isso também é um dos preceitos, na verdade, da lei de responsabilidade fiscal. Porque, na verdade, assim, antes da lei de responsabilidade fiscal, você tinha situações, e a gente estava aqui na época, você tinha déficit de 30%, 40% do orçamento. Então, você já começava o ano devendo 30% do orçamento anterior. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio, na verdade, obrigar o gestor a fazer uma gestão, tanto da receita, ele é obrigado a cobrar. Então, a gente discute que não pode aprovar um certo projeto, porque isso é renúncia de receita. Então, qualquer renúncia que você queira fazer, você tem que estar previsto na legislação, você não pode sair aprovando qualquer coisa, eu vou dar desconto de IPTU, eu vou permitir que as pessoas não paguem algum tipo de taxa. Quer dizer, tudo isso tem que estar previsto na lei orçamentária, ou seja, é uma questão de um princípio orçamentário que você tem que estar prevendo qualquer renúncia de receita. Até o aumento do IPTU? O aumento ele tem que obedecer também, na verdade, o princípio da noventena. Né? Qualquer aumento de imposto que você queira aplicar a partir de janeiro. O último mês de setembro. Isso. Então, supondo que eu queira aumentar qualquer imposto, criar um imposto, alguma coisa assim, eu tenho que aprovar até 30 de setembro para que ele tenha a vigência a partir de janeiro. Senão, é 90 dias de prazo para ele ter a vigência, iniciar a vigência dele. E os gestores, na verdade, eles administravam um déficit astronômico. Então, houve uma mudança na cultura. Hoje, na verdade, você tem que controlar o que você está gastando, ou através de um incremento de arrecadação, maior fiscalização. Na verdade, você tem que fiscalizar, uma obrigação do poder público fiscalizar, é uma obrigação do poder público cobrar a sua dívida ativa, e também, ao mesmo tempo, ele também, do outro lado, ele tem que estar fazendo redução de despesa para que as coisas, no final, existam um equilíbrio entre receita e despesa. Eu vou dizer uma crítica específica que nós assumimos uma situação aqui em que a lei de responsabilidade fiscal, ela na verdade, ela sinaliza, mas ela não pega. Nós assumimos aqui, depois de 8 anos de administração do PT, nós assumimos aqui com déficit de 200 milhões de reais. A lei de responsabilidade, ela diz o seguinte, que eu não posso passar como restos a pagar um valor superior ao que eu tenho no caixa. Eu tinha 200 milhões de restos a pagar e tinha 2 milhões. Você fala, poxa, mas vocês não contrariaram? Não houve, então, não houve uma infringência à lei de responsabilidade fiscal? Em tese, deveria ter sido sim, né? Porque eu tenho lá 2 milhões contra 200 milhões. Só que na hora que o tribunal faz essa conta, ele pega não só a receita própria é aquela receita que o município arrecada. Então, ele não só pegou o que estava na conta corrente do município como receita própria, mas também receitas vinculadas, somou tudo isso e contra a despesa de recurso próprio. Então, nessa conta geral, quando você somou tudo, é como se houvesse saldo. Só que não, porque aquele recurso era todo vinculado e esse aqui não. Então, eu na verdade, coloquei tudo numa cesta quando não deveria ser. Então, essa crítica à lei é que deveria haver uma separação por fonte de recurso. Ou seja, o meu resto a pagar, fonte 01, que é recurso próprio, quanto eu tenho no caixa? Eu tenho 2 milhões. Então, não poderia ter mais do que 2 milhões de resto a pagar. E nós tínhamos 200 milhões. E não caracterizou uma infringência
a lei de responsabilidade fiscal. Então, inclusive foi até, agora, chegou na Câmara agora, que foi provado pelo Tribunal de Contas. Sim, por isso que eu falo que é um erro. Na verdade, eu acho que quando ele fala em termos de disponibilidade, ele teria que separar por fonte de recursos. Quanto eu tenho de res a pagar por fonte de recursos, quanto eu tenho no caixa por fonte de recursos. Se eu tenho um recurso vinculado para a saúde, ele não pode ser entendido que aquele recurso pode ser utilizado para pagar um res a pagar que não seja saúde. E nesse aspecto, o Tribunal de Contas, quando ele analisa, ele soma tudo isso. O senhor acha que tem que ser vinculado? Tem que ser por fonte de recursos. Se esse dinheiro é para a saúde, eu tenho que comparar recursos da saúde com res a pagar da saúde. Educação com res a pagar da educação. Não, ele soma todo aquilo disponível e compara com meus res a pagar. Na hora que eu faço esse fechamento, em tese, fala, não, mas fechou com dinheiro. Não fechou com dinheiro. Na verdade, se eu separar as vinculações, eu não tinha dinheiro para pagar esses 200 milhões. Isso aqui era recurso do município, próprio. Eu só tinha 2 milhões de caixa. Então, eu tinha um desequilíbrio fiscal de 198 milhões. Ou seja, eu iniciei 2017 devendo 200 milhões de reais. O que significa quase um mês de arrecadação. Então, na verdade, eu executei 2017 com arrecadação de 11 meses. Não é isso. Acho que essa é a principal crítica com relação a recursos. Aí existe, na verdade, também a lei de responsabilidade fiscal exige aí um portal de transparência fiscal. Então, todas as informações do município, elas estão no site. Toda a movimentação, todos os anexos de responsabilidade fiscal, todos os enquadramentos, quanto gastou com saúde, quanto gastou com educação, quanto arrecadou, tudo isso existe um site de transparência fiscal onde o município é obrigado a alimentar isso mensalmente com as informações. Então, está disponível no site. Eu entrei, olhei, realmente é bem acessível, a pessoa consegue todas as informações lá, essa parte. Obrigado. Isso é uma obrigação legal. Né? Então, na verdade, além do site que coloca lá as informações fiscais, o município costuma também soltar algum tipo de publicação, até do prefeito, de como que o dinheiro foi gasto, que foi cortado. Então, é feita uma divulgação através da mídia, através do Facebook, dos gastos do município. Mas o caminho principal da comunicação à população é através do site da transparência fiscal. O município, havia no passado aí o que eles denominavam orçamento participativo, que teve nossas críticas com relação a isso. Então, o município também, voltado a essa questão de inovação, nós criamos o Governar com Você. E, na verdade, é onde você, através do site do município, você não obriga ninguém a ir em um determinado lugar, que eram esses encontros do passado, você obrigava as pessoas a ir em certos lugares, e se gastava aproximadamente quase 10 milhões com essa estrutura para ter um orçamento participativo. Hoje você tem, na verdade, um site. Você tem um site onde você disponibiliza à população os vários eixos do governo e ele prioriza. Então, isso foi feito com relação ao PPA, onde a população elegeu por 4 anos quais seriam as prioridades para o governo. E, anualmente, nós priorizamos o que vai ser colocado na LDO do ano seguinte. Você priorizou 4 anos e, anualmente, você vai lá e pensa o que eu vou fazer no ano que vem, o que eu vou fazer no outro ano. Então, isso através do programa Governar com Você, que foi lançado pelo nosso prefeito Leandro Morim. Do site. Ele fica por um período, na época da elaboração do PPA e na elaboração da LDO. Para o ano que vem, nós devemos colocar no ar já no dia 2 de janeiro. Ele vai ficar provavelmente até o final de março, disponível à população para ela estar elencando as prioridades que ela entende que deveriam ser consideradas. E esse substituiu o orçamento participativo, que era aquilo que eles faziam, que eram aqueles encontros, aquela coisa toda, e hoje o município basicamente não tem gasto. Antigamente se gastava por volta de 10 milhões só de fazer essas reuniões com essa, em tese, participação popular. É isso. Na verdade, é o programa Governar com Você, que ele veio a substituir, a gente entende de uma forma até muito mais democrática, porque você participa do orçamento da sua casa, através de um celular, através de um tablet, através de um computador, você não tem que se deslocar para nenhum lugar. Um aplicativo. Um aplicativo, que você entra no site. A ideia é para o futuro, a gente até está inovando, de repente está inserindo isso num aplicativo para ficar mais fácil.
e isso é enviado, essas prioridades são enviadas para os respectivos secretários de cada área e são inseridas na sua programação. Então, aquele da saúde vai para o secretário de saúde, educação para o secretário de educação, ele tem a responsabilidade de traduzir isso em projetos ou atividades e incluir nas peças orçamentárias. É o equilíbrio das contas. Por exemplo, São Bernardo, hoje, o município está tendo quedas sucessivas de arrecadação. ISS, mas principalmente ICMS. Aproximadamente 35% da receita do município é ICMS. E basicamente a totalidade dele, 80% dele, vem da indústria automobilística. A indústria automobilística nunca passou por uma crise tão grande. No Brasil, mas a exportação não entra. A exportação ele tem isenção de ICMS. Então, o fato assim, é óbvio que o crescimento das exportações ajuda, porque você pega as empresas do entorno que trabalham com as exportadoras, mão de obra, e aí você gera salário e acaba gerando consumo. Mas o mercado de veículos ele nunca foi tão ruim. Eu tive até uma vez uma palestra da Fazenda, ele falou que é a maior crise da história do Brasil, foi essa que nós estamos passando. Estamos saindo, não saímos. E o município, por exemplo, ano passado, ele arrecadou, em termos de ICMS, ele arrecadou quase 100 milhões a menos do que 2016, e esse ano a gente vai arrecadar menos do que 2017, ou seja, a gente está arrecadando em valores inferiores a 2014, 2015. E isso aí acaba todo cronograma, né, anual que é feito. Né? Sim, porque você vê, quando você tem uma crise, por exemplo, na indústria automobilística, ao mesmo tempo que você tem uma queda da arrecadação, você tem uma queda do emprego, você tem uma queda da renda, automaticamente as pessoas deixam de pagar um convênio médico e vão para o SUS, deixam de pagar uma escola e vão para a rede pública. Então você tem uma queda na arrecadação muito maior e um crescimento da demanda. Esse, na verdade, é a grande dificuldade, que é onde o gestor público ele tem que estar administrando, sabendo das demandas, sabendo das prioridades, mas não pode descuidar das contas. Ele tem que tentar atender a demanda, mas ele sabe que ele tem que ter o equilíbrio fiscal. Quer dizer, essa é a grande dificuldade hoje do administrador público, porque, na verdade, não depende dele, não é eventualmente um projeto novo, a gente está falando de imposto. As pessoas, às vezes, também, quando ficam desempregadas, a tendência é a inadimplência aumentar. Então, você tem problemas com inadimplência, tem problemas de crescimento da dívida ativa. E você também tem coisas que você não pode fazer, porque as pessoas, na verdade, você até cria alguns programas de parcelamento, como foi lançado pelo prefeito PRT, que é um impacto de 100 milhões de reais para conseguir a arrecadação. Então, você tem uma dificuldade financeira, uma demanda social enorme, e você tem que conciliar isso. Então, isso é um grande desafio de todo gestor público. Então, quando você tem um prefeito, como é o nosso caso, que é um jovem prefeito, um empresário, ele está muito mais familiarizado com essa questão financeira. Então, é um gestor, na verdade, é um gestor. Então, fica até muito mais fácil trabalhar com o prefeito dessa forma, que ele entende essa questão da necessidade de se manter o equilíbrio fiscal. E da nota 1000? Teve resultado? Teve êxito? Teve. Na verdade, assim, o nota 1000, né, até que está aí o chequinho aí de propaganda, o nota 1000, na verdade, o que é? É uma coisa de educação fiscal. Não é um projeto que você lança e que no mês seguinte você tem impacto. Você está educando a população a exigir nota fiscal. Eu falo que acho que a maioria de nós, o prefeito tem dito isso. Normalmente a gente tem filhos na escola. O que a gente fazia? A gente recebia um boleto, pagar um boleto. Ninguém ia lá e pedir a nota fiscal. Mas cadê a nota fiscal? Isso aqui é um boleto, isso aqui não tem validade fiscal. Mas nós pedíamos a nota fiscal. Quem ia no cabeleireiro, no final lá, fazia a unha, me dá a nota fiscal. Então, a nota 1000, o que é? É um processo de educar a população a pedir a nota fiscal. Isso faz com que reduza a sonegação fiscal. Ao mesmo tempo, o município, para incentivar a população, é um trabalho conjunto. O município sozinho ele não consegue fiscalizar todo mundo. Então, quando você dá uma premiação de contribuinte, que é o caso, que a gente sorteia, é um prêmio de 10 mil, e são 90 mil. São bimestrais. Todo mês par é feito o evento. Então, isso é um processo como foi a nota paulista. Se a gente lembrar da nota paulista lá atrás, você às vezes ia num lugar comprar um material e você tinha que quase que brigar
um caixa para te dar uma nota. Hoje você chega e o cara fala, você quer nota ou não quer nota? Você quer nota paulista ou não quer nota? Quer dizer, é isso que a gente quer no futuro. Na relação a serviço. Isso, com relação a Sim. Então, é um processo de educação, a gente já tem impacto, houve crescimento da nota fiscal permitida para pessoas físicas, mas isso é um processo de educação fiscal, um processo longo, que nós temos que continuar investindo. Agora, nós devemos começar a fiscalizar, e os estabelecimentos eles são obrigados a fixar um adesivo por nota mil. Infelizmente, por mais divulgação, a gente ainda tem estabelecimentos que não fixam, e a gente tem estabelecimentos que, na verdade, criam uma dificuldade para emitir nota fiscal. Mas aí agora a gente vai começar a entrar... Porque esse estabelecimento precisa de um programa fiscal também. Existe, na verdade, existe... Para a emissão da nota fiscal, você emite através até do celular, né? E você não precisa, na verdade, imprimir a nota. Você pode, na verdade, gerar a nota fiscal aqui, depois mandar por e-mail para a pessoa, mas você emitiu a nota fiscal. Então, o que existe hoje que realmente também esses contribuintes ou essas empresas também têm que ser educados a emitir. Você vai no estacionamento, dificilmente alguém pede nota fiscal no estacionamento. Então, é um processo de educação fiscal. A gente acredita que estamos tendo, sim, impacto já nisso, mas a gente acredita que é um programa longo, um programa que tem que ser regado aí, por isso que o prefeito dá essa premiação trimestral. Isso é um processo longo de educação fiscal, porque a gente precisa aí da população para estar ajudando o município a fiscalizar. Desde já, secretário, eu quero agradecer ao secretário Zé pela recepção e pelo apoio aí que deu essa entrevista para nós. Muito obrigada. Precisando da gente também, estamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Adeus.